Diariamente me perguntam se os produtos naturais, como por exemplo a Serenoa Repens, que vem de uma planta, podem ser eficazes no tratamento da alopecia mais frequente, ou seja, da alopecia androgenética, e serem usados em vez dos tradicionais, da finasterida, da dutasterida, que são medicamentos muito eficazes e comprovados para a alopecia androgenética, mas que muitos pacientes têm medo de utilizar pelos seus possíveis efeitos secundários, que, como já expliquei noutros vídeos, são raros, mas sim podem acontecer. Como sabem, sou Henrique Machado, sou médico, dedico-me exclusivamente a toda a medicina e cirurgia capilar, sou apaixonado por esta área. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloquem e sigam. Então, para percebermos um bocadito se estes produtos podem ou não ser eficazes, nós temos que perceber como é que funciona esta queda do cabelo, a alopecia androgenética. E é importante conhecerem 2 ou 3 conceitos rápidos e básicos que eu vou explicar. Portanto, nós temos, tanto o homem como a mulher, mas aqui vamos centrar mais na masculina, temos a testosterona, que através de uma enzima da 5-alfa-redutase transforma-se em DHT, que é dihidrotestosterona. É esta DHT que dá um sinal aos folículos que têm uma sensibilidade genética à queda para que comece a haver uma miniaturização e isto leva à perda de cabelo, ok? Tem esta imagem, portanto, esta conversão da testosterona em DHT é o que depois vai provocar a perda de cabelo. Então, os tratamentos mais eficazes são a finasterida e a dutasterida porque bloqueiam esta conversão. Bloqueiam a tal enzima, a 5-alfa-redutase, a finasterida em cerca de 70%, a dutasterida em 90% a 95%, e ao bloquear esta passagem, mantemos na mesma toda a testosterona, mas vamos ter menos DHT, então conseguimos controlar a alopecia androgenética. Ok? Agora, os produtos que hoje vamos falar são produtos naturais, muitos deles estudados há centenas ou milhares de anos, que parecem ter uma eficácia neste bloqueio da tal enzima da 5-alfa-redutase. E o mais conhecido, o mais estudado, é o sal palmeto. O sal palmeto vem de uma planta, da Serenoa Repens, na zona do México, e é um produto que já há centenas e centenas, ou mesmo milhares de anos, quase da altura dos egípcios, que se fala no uso do sal palmeto para os sintomas prostáticos, ok? E como, para os que estão por dentro disto, este bloqueio da 5-alfa-redutase, a testosterona e DHT, é também um mecanismo de ação que utilizamos para os sintomas da hiperplasia benigna da próstata, ok? O sal palmeto está muito estudado desde há vários anos para o cabelo, mas mais que tudo para a próstata, ok? A maior parte dos estudos que nós temos são para a próstata. E o que nós sabemos é que sim, parece haver evidência que o sal palmeto consegue bloquear esta enzima 5-alfa-redutase. Consegue, parece que bloqueia de uma forma competitiva, conseguindo bloquear o receptor tanto 1 tipo 2. Portanto, até aqui, parece que o sal palmeto pode ter uma boa eficácia para controlar a queda do cabelo. E tal como vos disse, há muitos estudos publicados, podem ir ao PubMed e vão encontrar muitos estudos. A verdade é que a maior parte destes estudos, apesar de tudo, têm algumas limitações. E em 2023 saiu uma meta-análise é um estudo que reúne vários estudos que já saíram e saiu na Cochrane, portanto é uma revista muito conceituada, e mostrava que para a próstata, ou seja, para os sintomas prostáticos, apesar de conseguir bloquear a DHT, parece que os efeitos reais eram quase nulos. Então isto levanta aqui algumas dúvidas. Então, parece haver aqui um efeito que é, apesar de biologicamente, a nível da sua função, ele ter capacidade para bloquear, não muito forte, mas para bloquear a tal enzima, a 5-alfa-redutase, depois este bloqueio não chega a ser suficiente para clinicamente vermos grandes diferenças, seja a nível dos sintomas da próstata, seja a nível do cabelo. Ok? Portanto, uma coisa, e por isso somos médicos, mais do que cientistas, mais do que investigadores, porque isto na medicina nós temos muitos efeitos que nós conseguimos comprovar in vitro, conseguimos comprovar pela lógica, mas depois, no dia-a-dia, na prática clínica, isto não se manifesta. E aqui parece poder ser um desses efeitos. Também, como já imaginam, há estudos onde comparam a finasterida com o sal palmeto e nestes casos, como já era de esperar, a finasterida é mais eficaz, mas mesmo nestes estudos põem alguma eficácia no sal palmeto. Uma coisa importante, quanto à dose do sal palmeto, também não há uma dose exata de quanto é que se deve usar, não há estudos que nos digam qual é a dose, mas parece que a dose de mais ou menos 320 mg por dia é a dose mais consensual do uso do sal palmeto. Mais uma coisa interessante é saberem que juntar sal palmeto com a finasterida ou a dutasterida, em geral, não é boa ideia. Porquê? Como vos expliquei, o sal palmeto inibe, ou seja, ele faz uma competição para bloquear os receptores da 5-alfa-redutase. Então, se eu tiver a finasterida ou a dutasterida a bloquear estes receptores e o sal palmeto também for competir, eu vou ter o sal palmeto a conseguir criar alguma inibição menos potente do que eu quero criar da finasterida ou dutasterida. Portanto, o uso do sal palmeto
em combinação, sinceramente, eu pelo menos não aconselho. Quanto aos efeitos secundários, que aqui é a grande vantagem do sal palmeto, é um medicamento praticamente sem efeitos secundários, pode haver alguns casos descritos de problemas gastrointestinais ou mesmo de diminuição da libido, mas muito raros. É um medicamento de venda livre, é um produto de venda livre e praticamente sem efeitos secundários e por isso muita gente procura e quer utilizar. Resumindo, dentro dos fitoterápicos, dentro dos produtos naturais para a alopecia androgenética, é o medicamento ou o produto que tem mais estudos, mais robustos e que parece ser o mais eficaz. Eu considero que em alguns casos pode ser uma boa opção, essencialmente em alopécias não muito avançadas, mas mais que tudo para aqueles pacientes que não querem, porque não querem mesmo, têm mesmo medo de tomar os ditos químicos, os medicamentos como tal, ok? Portanto, o meu conselho é saberem que o mais eficaz continua a ser a finasterida e a dutasterida, mas que o sal palmeto pode ser uma alternativa. Essencialmente nos homens também, só para terminar, nas mulheres, como precisamos sempre de doses mais altas destes inibidores da 5-alfa-redutase, precisaríamos também de doses muito mais altas de sal palmeto e, portanto, é muito menos eficaz nas mulheres com as doses habituais. Terminando o sal palmeto, falarmos de mais outros 2 produtos naturais que podem ter alguma eficácia na inibição da 5-alfa-redutase e, portanto, na diminuição da DHT, e é o Pygeum africano, isto são nomes difíceis, e a Cucurbita pepo, ok? O que é que são? O Pygeum africano é extraído de uma planta, de uma árvore da ameixa africana, ok? Atenção que não é ameixa comum, mas é da mesma família e é retirado no tronco e também tem estudos desde há dezenas de anos para na inibição da 5-alfa-redutase e também nos tratamentos prostáticos. E por outro lado, o Cucurbita pepo vem das sementes da abóbora, tá bem? Portanto, estes 2 produtos também são muito referidos na inibição da 5-alfa-redutase e também são muito estudados para os sintomas da próstata e também como tal do cabelo, há sempre aqui uma relação. O que é que eu vos posso dizer? Tem muito menos estudos em relação ao sal palmeto, os estudos são muito mais limitados e, portanto, se tivesse que escolher, aconselhava-vos o sal palmeto porque é mais eficaz, ou pelo menos é mais robusta a evidência científica que temos. De qualquer maneira, parece, e atenção a isto, haver uma sinergia entre estes produtos, que quando utilizamos suplementos que têm vários destes produtos, que têm, por exemplo, uma mistura do sal palmeto com a Cucurbita pepo, parece ter mais eficácia e, portanto, pode ser uma opção interessante. Resumindo tudo isto, o que é que temos que saber? Pode ser uma opção, sim. Eu, nos pacientes que não querem fazer de maneira nenhuma a finasterida e dutasterida, eu normalmente prescrevo polivitamínicos que têm uma mistura destes produtos, mas não pensem que vão ser potentes, que vão ser igual à finasterida ou dutasterida, e nem pensem que vão conseguir reverter a evolução da alopecia. Possivelmente conseguem estabilizar, essencialmente em casos muito iniciais, portanto pode ser uma opção viável e inteligente em alopécias muito iniciais, essencialmente se não for pacientes muito jovens, que eles podem evoluir mais rápido. Aconselho-vos a fazer polivitamínicos que tenham ambos os produtos. Saberem também uma coisa interessante, têm tendência a ser mais eficazes na zona do vértex, da coroa e menos na zona das entradas, que seriam preciso doses muito mais altas. E, por fim, também nas mulheres, menos eficazes, diria mais para uma alopecia androgenética masculina. Sei que é um tema um bocado difícil, mas espero que tenham gostado, que tenham percebido aqui as grandes conclusões. Qualquer dúvida, perguntem, são temas giros, estão em evoluções, está a estudos, todos os anos saem novos estudos, se houver novidades, cá estarei para vos dizer. Um grande abraço a todos.